Vamos abordar o conceito de graus, gradianos e radianos. E para isso, vamos observar um conceito criado lá pelos babilônios, onde eles criaram uma maneira de definir o quanto de volta estamos dando em relação a um ponto de referência inicial. Basicamente, como é que eles poderiam fazer isso? E como é que a gente pode explicar isso de uma maneira mais eficiente possível? A gente pode estipular isso através de um círculo trigonométrico. Digamos que nós temos um ponto aqui. Desse ponto até aqui, a gente vai traçar uma linha para melhorar o nosso entendimento. E digamos que nós vamos traçar outra linha aqui, partindo desse mesmo ponto, indo até lá no limite da nossa circunferência. Observe aqui que a gente não chegou a dar nem meia volta na nossa circunferência. Nós temos um ângulo extremamente pequeno aqui na nossa circunferência. Agora, utilizando essa primeira linha que nós fizemos como base, se a gente fizer outra linha para cá, nós estipulamos agora um ângulo bem maior do que nós estipulamos inicialmente. Agora, tendo essa linha aqui como base, se a gente dá uma volta quase completa, parar exatamente nesse trecho aqui, vocês concordam que nós temos um ângulo bem maior em relação ao nosso ponto base? Pensando nisso, lá atrás, os babilônios pensaram num conceito, numa unidade de medida capaz de representar o quanto nós estamos abrindo esse ângulo aqui, abrindo essa boca aqui. Pensando nisso, eles criaram o conceito de grau. E basicamente o que é? Vamos apagar esses riscos que nós fizemos aqui. É basicamente uma maneira de representar o quanto nós estamos girando. Então eles pegaram esse giro completo e dividiram esse giro completo em 160 partes. Onde basicamente aqui eu não girei nada, eu tenho 0 graus. E aqui, quando eu completo o meu giro, eu tenho 360 graus. E assim eu consigo universalizar esse conceito de graus. Se aqui, quando eu não dei nenhuma volta, significa 0 graus, e aqui, quando eu dei uma volta completa, significa 360 graus, quando eu dei meia volta, eu dei metade de 360. Eu dei 180 graus de volta em relação a essa linha inicial. Partindo desse pressuposto, eu consigo expressar o quanto eu dei de volta em relação a um ponto de referência inicial. Por exemplo, se eu traçar uma linha exatamente aqui, mais ou menos, eu andei 90 graus em relação à linha inicial. E dessa forma, com esse conceito, eu consigo dividir essa minha volta em 360 partes e obter um conceito preciso para definir o quanto que eu dei de volta. Apagando de novo esses riscos que nós fizemos aqui, nós podemos ver que esse conceito que divide um círculo em 360 graus atende perfeitamente o que nós queremos. Definir o quanto de volta nós estamos dando nesse círculo. E esse conceito para círculos pequenos é mais que o suficiente, mas digamos que nós riscamos um trecho muito pequeno do nosso círculo. E digamos que essa quantidade de abertura que nós fizemos aqui no nosso círculo, essa quantidade de volta, representa 12 graus. Excelente para um círculo pequeno, mas digamos que nós tenhamos um círculo imenso, como o tamanho da circunferência da Terra, por exemplo. Entre o 11º grau, o 12º grau e o 13º grau, nós teríamos que ter uma escala entre esses números para termos um pouco mais de precisão na nossa medida de volta. Pensando nisso, se eu der um zoom muito grande nessa parte aqui, o que eu vou ter? Digamos que aqui eu tenha um valor que venha lá do meio, onde essa linha em relação àquela outra que está lá atrás não está exatamente em 12 graus, ela passou um pouco de 12 graus, mas não chegou a 13 graus. Digamos que se ela tivesse sido marcada exatamente aqui, seria 12 graus. E se ela tivesse sido marcada exatamente aqui, a quantidade de volta que nós demos, esse valor seria 13 graus. Observem que entre 12 e 13 graus, nós podemos fracionar esses graus. E os babilônios optaram por fracionar esses graus em 60 partes, em 60 unidades. E cada unidade dessa eles chamaram de minutos, onde para alcançar 1 grau, entre 12 e 13 graus, eu tenho 60 minutos. Agora nós temos algo mais preciso. Nós marcamos esse ponto aqui. Digamos que nós giramos aproximadamente 34 minutos até chegar a esse ponto aqui. Como é que nós expressamos esses 12 graus aqui de maneira mais precisa? Nós podemos expressar isso como 12 graus e 34 minutos. Da mesma forma que entre 2 minutos, quando nós trabalharmos com uma circunferência gigantesca, novamente tirando o exemplo a Terra, nós precisaríamos de fracionar esses minutos em diversas partes para conseguir ter uma precisão maior, estipular o local exato, o valor exato que nós giramos em relação à linha inicial, nós giramos em relação ao ponto de referência inicial. Para isso, os babilônios novamente pegaram os minutos e fracionaram cada minuto em 60 segundos.
Agora, digamos que nós vamos dar um zoom gigantesco nesse trecho aqui bem específico, entre esses 2 minutos. Ó, digamos que esses 2 minutos agora estão representados entre esses dois trechos. Supondo que esse aqui é o minuto 34 e esse aqui é o minuto 35. Eles também dividiram esse minuto em 60 partes, de maneira que entre 34 minutos e 35 minutos eu teria 60 segundos. E digamos que, por exemplo, aquela nossa linha inicial tivesse batido exatamente nesse trecho aqui, eu teria 12 graus, 34 minutos e 56 segundos. E dessa forma nós podemos entender o conceito de escalas de ângulo, o quanto nós estamos girando em relação a um ponto de referência inicial, onde conceitualmente foi definido que uma volta inteira em relação a um ponto inicial representa um ângulo de 360 graus, onde nenhuma volta, se eu me manter no ponto de referência inicial, eu tenho 0 graus. E quando eu preciso de mais precisão, eu posso dividir cada grau desses 360 graus em partes bem menores, chamadas minutos, dividindo esse grau em 60 partes, em 60 minutos, e cada minuto desse eu posso dividir também em diversas partes, onde entre 2 minutos eu tenho 60 segundos, formando 1 minuto. E basicamente utilizando uma circunferência trigonométrica que nós vamos trabalhar mais para frente, nós podemos estipular escalas de ângulo utilizando essas unidades de medidas criadas lá atrás pelos babilônios. Mas os babilônios não foram os únicos que pensaram numa forma de definir o quanto de volta eu estou dando. Os franceses também definiram um conceito para isso, muito tempo depois dos babilônios, chamaram isso de gradianos. Entretanto, nós vamos passar um pouco mais rápido sobre gradianos, porque eles não são tão usados quanto os graus, mas é bom entender do que se trata. Como nós já vimos o conceito e a ideia através dos graus, minutos e segundos, agora com radianos fica muito mais fácil. A diferença é que os franceses eles dividiram o quanto de volta nós vamos dar em relação ao ponto inicial em 400 partes, diferente das 360 partes dos babilônios lá atrás, onde uma volta completa nós temos 400 gradianos. Intuitivamente, se eu der meia volta aqui na minha circunferência, eu tenho 200 gradianos. Então, basicamente é isso. Tendo o conceito bem enraizado do que se trata, esse conceito de escala de ângulo, fica muito mais fácil entender gradianos de maneira bem rápida, simples e direta. E agora, abrindo esse novo quadro aqui, a gente pode explicar uma nova definição de como representar o valor de uma volta na circunferência. Para representar uma volta na circunferência, uma volta inteira na circunferência, nós também podemos utilizar o conceito de radianos, onde digamos que eu tenha saído daqui, dado uma volta de 360 graus e retornado ao mesmo local. Nesse caso, utilizando radianos e partindo do mesmo pressuposto que nós utilizamos lá em gradiano e em graus, a definição de uma volta completa é 2π radianos. Seguindo esse mesmo raciocínio, o mesmo raciocínio que eu utilizava anteriormente, digamos que eu dei meia volta nessa circunferência, eu girei 180 graus em relação ao meu ponto inicial, utilizando radianos. Lembrando, se eu dei uma volta, eu dei 2π radianos de volta. Se eu dei meia volta, eu vou dar π radianos de volta, que é metade desse total aqui que nós acabamos de explicar conceitualmente. Então, partindo do ponto inicial, se eu dei metade de uma volta, eu posso dizer que eu girei π radianos. Novamente, digamos que eu dei 1/4 de volta na minha circunferência. Ficou bem torto aqui, mas vale para o raciocínio. Eu dei 1/4 de volta na minha circunferência. Falando em graus, nesse caso, eu teria girado 90 graus. Falando em gradianos, eu teria girado 100 gradianos. Falando em radianos, eu teria dado π radianos. Se 180 graus é π radianos, metade disso é π sobre 2 radianos. E esse conceito de radianos é um conceito um pouco mais complexo do que o conceito que nós utilizamos anteriormente, tanto em graus quanto em gradianos. É um conceito que ele vem carregado de uma base geométrica que nós vamos dar uma pincelada daqui a pouco para relembrar e entender de onde vem esse conceito aqui. Mas basicamente, quando eu dou uma volta completa em relação ao meu ponto de partida, né, eu dei 2π radianos de volta. Se eu dei metade disso, eu dei π radianos de volta. Se eu dei 1/4 dessa volta, eu girei π sobre 2 radianos. Se eu girei mais 1/4 a partir de π radianos, eu vou chegar a esse valor aqui, 3π sobre 2 radianos. Não é objeto da aula, mas nós podemos encontrar quantos π radianos nós temos em cada um desses pontos específicos
da nossa circunferência. O quão nós giramos em relação ao ponto inicial, mas utilizando o conceito de radianos para conseguir especificar o quanto nós giramos. E antes de explicar melhor um pouco esse conceito de radianos, vamos retornar um pouco e mostrar que são questões de conceitos, né? Se eu sair aqui do meu ponto de partida e ainda não girei em relação ao meu ponto inicial, eu estou em 0 graus, ou eu estou em 0 pi radianos, que nós acabamos de ver, ou em 0 gradianos, que nós vimos anteriormente. E assim por diante, a gente pode estar definindo o quanto nós giramos em relação ao meu ponto de origem, utilizando esses três conceitos diferentes, tanto de radianos, quanto em graus, quanto em gradianos. O conceito de grau é muito utilizado na matemática, o conceito de gradianos nem tanto, e o conceito de radianos é bem utilizado na matemática também. Mas agora vamos dar uma rodada e ver de onde surgiu esse conceito de radianos. Basicamente, lembrando da geometria básica, o conceito de π. Como esse número foi encontrado na matemática, esse número de 3,14, abreviando, lógico, é um número infinito. Basicamente, se eu pegar o comprimento dessa linha azul da minha circunferência e dividir pelo valor do diâmetro, que é o valor que sai de um ponto da minha circunferência, passa pelo centro dessa circunferência e chega até o outro ponto dessa circunferência, se eu dividir o valor do comprimento do perímetro da minha circunferência, o comprimento dessa linha azul, e dividi-lo pelo diâmetro dessa mesma circunferência, eu sempre vou chegar a um número π. Eu sempre vou chegar a um número aproximadamente de 3,14 com infinitas casas decimais, independente dessa circunferência. Se for uma circunferência do tamanho do planeta Terra e nós pegarmos o comprimento do perímetro inteiro do planeta Terra e dividir pelo diâmetro do planeta Terra, nós chegaremos a 3,14. E da mesma forma, se nós pegarmos o comprimento do perímetro de uma circunferência de 10 centímetros e dividirmos pelo diâmetro dessa mesma circunferência, nós também chegaremos ao valor de 3,14, seguindo infinitamente. Lembrando, π é um número infinito. Vamos chamar de 3,14 para facilitar. Baseado nisso, nós podemos trabalhar nessa equação aqui e chegarmos a uma equação onde nós podemos descobrir o comprimento de qualquer circunferência, independente do tamanho dessa circunferência. Trabalhando essa equação, eu chego nessa fórmula, que o comprimento da circunferência vai ser sempre igual a π vezes o diâmetro dessa circunferência. Sempre vai ser igual a 3,14 vezes o diâmetro dessa circunferência. E lembrando do conceito de diâmetro, né, que a gente acabou de explicar aqui, nós também podemos dizer que o diâmetro é o somatório de dois raios. Se diâmetro é igual ao somatório de dois raios, nós podemos reescrever essa fórmula dizendo que o comprimento do perímetro de uma circunferência vai ser sempre igual a π vezes dois raios. Organizando essa fórmula aqui, nós podemos dizer que o comprimento dessa circunferência vai ser igual a 2π vezes o raio dessa circunferência. Então, se eu quiser descobrir qual é o valor do comprimento dessa circunferência, o comprimento do perímetro dessa circunferência, eu posso dizer que ele é igual a 2π vezes o raio, ou π vezes o diâmetro, tanto faz. Aplicando isso, sabendo o valor do raio dessa circunferência, eu vou saber o valor desse perímetro da circunferência, que eu não estou conseguindo riscar perfeitamente aqui em cima dele, mas basicamente utilizando essa fórmula eu consigo descobrir o perímetro da circunferência, o valor do comprimento dessa linha azul. E com isso, irmão, vamos escrever a fórmula aqui de novo. O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Eu consigo descobrir o comprimento inteiro dessa circunferência. Se eu quiser descobrir o comprimento de metade dessa circunferência, como é que eu faço? Se um comprimento inteiro da circunferência é 2π vezes o raio, o comprimento de metade dessa circunferência vai ser igual a quê? Vai ser igual a metade disso. Vai ser metade de 2π vezes o raio. Vai ser igual a π vezes o raio. Eu descobri o valor de metade dessa linha da minha circunferência, metade do perímetro da minha circunferência. E voltando para aquele quadro lá de trás, a partir desse conceito, desse parâmetro, de maneira muito reduzida, surgiu essa ideia de sempre quando dermos uma volta completa em relação ao eixo inicial, nós estamos dando 2π radianos de volta. Se eu estiver dando metade disso de volta, eu estou dando π radianos de volta.